Esdras capítulo 3, de 10 a 13. Aí a partir daí vai ser o nosso ponto de partida. Daqui que nós vamos começar uma jornada aqui para conhecer um pouquinho mais do nosso adversário, agora de uma forma mais profunda. Esdras capítulo 3, de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, e seu amor dura para sempre sobre Israel. E o povo levantou um grande brado, quando louvavam ao Senhor, por terem se lançado alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes, quando ouviram o fundamento dessa casa sendo lançado, mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria. De maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes, e o som se ouviu de muito longe. Olha que há um contraste aqui, né? De um lado, o povo está alegre com a reconstrução da casa de Deus. Por outro lado, a tristeza, através de um saudosismo, ali lembravam da glória da primeira casa. Mas ali, eles estavam reconstruindo, porque essa casa do Senhor tinha sido destruída. Tinha sido destruída. E hoje, se nós olharmos para a igreja de Cristo, nos dias de hoje, nós vamos ver que temos muitos altares, muitas igrejas destruídas também. O inimigo ele usa de uma estratégia para isso, uma estratégia que não é nova. Satanás, ele vem fazendo experiências ao longo dos séculos e vem aprendendo com essas experiências, vem desenvolvendo, potencializando as suas estratégias, e hoje ele tem percebido estratégias que realmente funcionam. Muitas das coisas que nós vamos falar aqui foram respaldadas, claro, na experiência que eu tive ali, quando eu estava no engano, mas nós vamos dar um panorama aqui histórico também a respeito do nosso adversário. E você vai entender um profundo segredo a respeito dele. Muitas vezes as pessoas do mundo podem imaginar que o diabo, de uma forma geral, não passa de uma invenção da igreja dos crentes. Se você pegar e perguntar para várias pessoas em religiões diferentes, locais diferentes, todo mundo vai ter ali uma forma de idealizar o mal. Mas de uma forma genérica, nós poderíamos dizer que existem imagens que já estão no nosso inconsciente, né, no inconsciente coletivo, no consciente e inconsciente coletivo, e quando você olha, você imediatamente identifica, isso daqui é o diabo. Você bate o olho, vê imagens, né? Nós vamos mostrar algumas, que você já imediatamente, ao bater o olho ali, você fala, isso daqui é o diabo. Todo mundo reconhece, todas as religiões do mundo, todas as camadas sociais identificam aquilo como um ser que representa nele mesmo o mal. Mesmo dentre os crentes, nós vamos encontrar visões diferentes a respeito de Satanás. Tem alguns que dão superpoderes ao diabo. Vamos colocar ali, o diabo tem superpoderes, então existe até mesmo o demônio da coceira lá, do pirilampo, né? E qualquer coisa é o diabo. E outros não, depreciam demasiadamente o seu poder. Colocam, ele é maligno, não nos toca, ele já é um derrotado. Mais uma vez nós vamos chegar numa visão dualista extremista, e para isso nós vamos buscar conhecimento. Embora nós temos vários arquétipos mentais a respeito de Satanás, e esses arquétipos já estão embutidos na nossa memória, no nosso consciente coletivo, nós vamos ver uma série de imagens aí que vão nos remeter, você olhou, isso aqui é o diabo. Aí você poderia pensar, puxa vida, estamos no século 21, num século avançado, na era da energia nuclear, do supercondutor, do celular, computadores, a conquista do espaço, ainda há espaço para o diabo? Nós vamos observar que, historicamente falando, ainda há um grande espaço para Satanás. Hoje nós vamos ver vários mecanismos que o diabo utiliza para acabar lançando suas garras na sociedade. Hoje nós vamos ver dezenas de seitas aí, Wicca crescendo. Só em São Paulo, eu vi um dado numa revista, só em São Paulo existe cerca de 25 mil covens Wicca. Claro que não são os verdadeiros wiccanos. A verdadeira seita Wicca é algo muito hermético, muito fechado. Mas hoje em dia você vai numa livraria, compra ali um livro de Wicca e acha que é bruxo ou bruxa, né? Então isso daí acabou até mesmo banalizando aí a magia, mas é uma forma do diabo lançar redes de engano. Nós vamos ver cristais,
tarô, né, quiromancia, cartomancia, uma série de coisas envolvendo aí a nossa sociedade e o povo, as pessoas acreditando nessas formas de sobrenatural que permeiam a nossa volta. Mesmo nos dias de hoje, você vê, por exemplo, pessoas que acreditam em gnomo, né? Teve aí a Xuxa, né? Chegou a falar em cadeia nacional que ela viu um gnomo. Então ela olhou ali, eu acredito em gnomo. As crianças que olham para ela como referencial, isso eu estou dizendo à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, gnomo não existe, né? São demônios. É assim que nós interpretamos. Então, você vai ver aquilo, a criança vai ver um gnomo, né? Acho que está vendo um amiguinho, né? Porque alguém disse que aquilo é um ser bom. Mas ainda há uma grande preocupação. Nos Estados Unidos, nós pegamos um dado, cresceu 10 vezes, entre 98 e 2000, o número de padres exorcistas autorizados pelo Vaticano a executarem a prática, né, do exorcismo nos Estados Unidos. Cresceu 10 vezes de 98 a 2000. Nesse mesmo período, na França, cresceu de 15, eram 15 padres exorcistas autorizados pelo Vaticano para atuarem ali na França. Em 2000, esse número subiu para 120. Então, mesmo no nosso século, nós vamos encontrar uma grande preocupação do mundo ainda com o sobrenatural. Ainda existe uma crença. Todas as culturas acreditam que existe uma força que representa o mal. Essa força, ela vai acabar sendo representada por nós, vai formar esse arquétipo nosso mental através de 3 aspectos principais. Embora Satanás tenha vários nomes, ele é Iblis para os muçulmanos, Arimã para os seguidores de Zoroastro na Pérsia, Sete para os egípcios, Lucifer para os filhos do fogo, ou aqui no Brasil nós encontramos vários nomes também que vão definir o diabo, alguns até engraçados: rabudo, tinhoso, bençudo, pai da mentira, cão, demo, Satanás, diabo. Né? São nomes conhecidos aqui no Brasil que vão refletir essa personalidade aí do diabo. O que tem ajudado a formar um arquétipo mental em nossas mentes, historicamente falando, é composto de 3 linhas. Uma delas é o sincretismo, uma tremenda arma de Satanás para infiltrar e lançar uma contaminação na igreja. Sincretismo é como se você pegasse vários ingredientes de um bolo, misturasse aquilo e você vai formar, né, um bolo. Né? Então você pega vários ingredientes e forma alguma coisa diferente com aqueles ingredientes. Isso é o sincretismo. Por isso Deus, ele proíbe veementemente no Velho Testamento que o povo dele não preste culto a outros deuses. Por quê? Se você pegar culturas diferentes, religiões diferentes, e essas culturas viverem dentro do mesmo espaço territorial, é natural para elas que elas vão começar a se misturar, formando novos conceitos. Da mesma forma que tem acontecido no Brasil, nós temos uma forte influência aqui do catolicismo português, uma influência indígena, uma influência africana, que forma aqui no nosso país um sincretismo muito acentuado. Esse sincretismo passa muitas vezes a entrar nas igrejas. Isso é uma estratégia que Satanás usa para lançar contaminação. É algo que Deus proibiu, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que isso aqui é encrenca. E Satanás usa dessa arma até nos dias de hoje. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas Satanás, ele não queria mostrar os chifres. Desde o início, ele não queria. A grande estratégia do diabo era passar pela história sem ser percebido. Isso eu vi lá na escolinha de iniciados do satanismo. Era passar pela história sem que ninguém percebesse que ele estava lá. Afinal de contas, se você não acreditar que existe diabo, não tem luta, não tem problema, não existe adversário. Lutar contra quem? E Satanás, ele procurou passar pela história completamente despercebido. Ninguém sabia que o diabo tinha chifres, né? Tinha uma forma mal, uma aparência de um ser mal. Não era isso, não. Ele quis enganar, ele é ótimo para enganar. Nós vimos no seminário nível 1, ele enganou até os anjos. A especialidade dele é enganar, ele é o pai da mentira. Somente no Novo Testamento, Jesus então desmascara veementemente a Satanás. No Novo Testamento nós vamos encontrar referências que nos reportam a sua verdadeira identidade. Nós vamos encontrar palavras ali, frases ditas por Jesus, inspiradas pelo Espírito Santo, que vão nos remeter a ele. Pai da mentira, homicida desde o princípio, veio para roubar, matar e destruir. Né? Então nós vamos encontrar também imagens que vão nos remeter à sua figura diabólica em Apocalipse: dragão, serpente, chifres, besta. Mas ele não queria que isso acontecesse. Vamos então conhecer um pouco da história do nosso adversário e como é que ele tem aprendido algumas técnicas de engano ao longo da sua própria experiência. Vamos recuar no calendário, lá na época da Mesopotâmia, 7.000 anos antes de Cristo. Vamos recuar no calendário até Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região
é uma região, que é um termo em grego que quer dizer entre rios. Refere-se a uma região localizada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje faz parte da Síria, Iraque, Turquia e Palestina. Essa região da Mesopotâmia, como era também conhecido como crescente fértil, como ela estava ladeada por rios, havia muita cobiça, muitos povos cobiçavam aquela região. A Mesopotâmia, então, ela foi dominada, foi habitada por vários povos, dentre eles sumérios, acádios, babilônios, assírios, neobabilônios, caldeus, persas, dentre outros. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. 7.000 anos antes de Cristo surgem os primeiros achados arqueológicos na região da Mesopotâmia. Entre o ano 6.000 e 4.000 a.C., surgem agora as primeiras cidades nessa região, que começa a se tornar o maior legado da Mesopotâmia, começam a surgir cidades. A partir do 4º milênio, essas cidades então passam a ser diversificadas. Vão surgir agora cidades de reis, cidades de comércio, cidades sagradas, começam a mudar um pouco o contexto das cidades. Pouco nós sabemos a respeito dos ritos e forma de religião praticada naquela época, mas sabemos, historicamente falando, que a religiosidade se espalhou rapidamente, atingindo a costa da Síria e da Palestina. Aparentemente, nesta época, não haviam demônios. Não foi encontrado nenhum achado arqueológico que nos remetesse que haviam crença de demônios. Não existiam demônios. Haviam deuses, esses deuses eram responsáveis pelo tanto bem quanto mal. Quando o Deus estava de bom humor, então ele abençoava o povo. Então dava uma boa colheita, dava um tempo bom, dava saúde, dava prosperidade. Quando Deus estava de mau humor, ele dava doenças, dava terremoto, dava enchentes, secas. Então, na verdade, as coisas ruins que aconteciam, o povo interpretava como a face zangada dos deuses. Para isso, então, eles criaram, houve a necessidade de treinar sacerdotes. Haviam sacerdotes, então, e esses sacerdotes prestavam culto a esses deuses, na verdade demônios. Prestavam cultos a esses deuses para apaziguar a ira deles. E aí, então, poderiam ser beneficiados com a benevolência desses deuses e ser abençoados com uma boa colheita, com uma saúde, etc. e tal. Não havia demônios. Olha, interessante essa história. Não tinha demônios. Havia um tipo de Deus nessa época, narrado historicamente, que tinha o formato de uma serpente. Interessante Satanás usar essa figura da serpente já desde os primórdios, né? Então ele tinha um formato de uma serpente e nenhum sacerdote poderia aplacar a ira dele. Ele matava as crianças. É claro que também nós devemos ponderar aqui, que no início, né, nessa região aqui, 4.000 a.C., a índice de mortalidade infantil também deveria ser bastante elevado. Os sumérios vão entrar em cena no ano 3.000 a.C., e a primeira civilização realmente importante da Mesopotâmia. São responsáveis pelas primeiras culturas urbanas. A cidade de Ur é desse tempo. Mais tarde, Ur foi conquistada pelos babilônios e posteriormente pelos caldeus. Então, quando você lê na Bíblia, Abraão saiu da terra de Ur dos caldeus, lembre-se que antes de ser dos caldeus, foi dos babilônios, e antes dos babilônios, foi dos sumérios. Os sumérios tinham um dado importante a mais e acrescentado aqui. Os sumérios, cada deus tinha uma festa específica, e tinham festas específicas, regulares, e essas festas tinham que apresentar oferendas aos deuses. E cada deus agora, e nesse momento da história, o rei assumia, isso nos sumérios, o rei assume um papel divino. Antes eram sacerdotes. Sacerdotes prestavam culto aos deuses, oferendas, rituais, para aplacar a ira deles. Agora, nós estamos observando que um dado a mais está acontecendo. Agora, o rei assume um papel divino, não é mais um sacerdote, é o próprio rei. O rei torna-se rei e sacerdote. Satanás está aprendendo um segredo. Se você juntar poderes políticos com religiosos, você domina as massas. Essa estratégia ele nunca mais deixou de usar. Nós vamos observar ao longo da história que ele vai utilizar essa estratégia e muitas vezes, e hoje continua também utilizando. Cada deus então tinha uma festa específica. Estamos falando aqui da época dos sumérios. O rei assumia um papel divino, começava a surgir divindades e começaram a ter festas específicas. Hoje, no satanismo moderno, existem também festas específicas para os demônios. Nós falamos ontem, né? 5 festas principais do satanismo moderno, uma em cada mudança de estação, e a principal, 31 de outubro, do Sabá das Bruxas. Já começam a haver celebrações específicas, desde a época dos sumérios. Os sumérios também inventaram as primeiras formas de escrita, chamadas cuneiformes. Foi um equivalente primitivo dos hieróglifos.
Logo depois, entra em cena os acádios, 2330 a.C. Unificam agora toda a Mesopotâmia. Nesse momento da história, surge um dado novo: semideuses. Começam a falar agora de semideuses. Foram encontrados vários trabalhos artísticos, impressionantes santuários, e os relevos encontrados reportam-nos que eles acreditavam já em semideuses. Interessante citar essa questão dos semideuses, porque começa a ver uma coisa progressiva. Primeiro, os sacerdotes prestam culto aos demônios. São deuses, são demônios disfarçados de Deus. Ninguém fala em diabo. Depois é o rei que presta culto. Agora o rei é rei e sacerdote. Juntou poder político e religioso. Depois, uma terceira etapa, com os acádios, começam agora a surgir semideuses. Nós vamos ver a presença de semideuses na mitologia também. Hércules, por exemplo, é um semideus, filho de Zeus com uma terrena, Alquimena. E nasceu Hércules, um homem forte, varão de grande renome na sua época, segundo a mitologia. Nós vamos ver que na Bíblia tem uma história parecida também, né? Filhos de Deus, filhos dos homens, geraram gigantes, varões de grande renome. Alguma coisa já está acontecendo aqui. Já começa a ter vestígios históricos de alguma coisa acontecendo. Entre 2121 a 2004 a.C. é chamado o período da terceira dinastia de Ur. Depois entra em cena os babilônios, 1799 a 1750. Hammurabi é o governador babilônio, agora responsável pela conquista de toda a Mesopotâmia. Sumérios e acádios perdem a sua independência. O que nós sabemos é que a arte também é espelhada através da religiosidade do povo. A religiosidade de um povo é espelhada através da sua arte. E foram encontrados aqui trabalhos artísticos, na época dos babilônios, que nos reportam que haviam crenças agora em deusas da fertilidade. Essas deusas da fertilidade participavam de algumas festividades que ocorriam periodicamente, e nessas festividades nasciam semideuses. Dentro desses rituais de fertilidade nasciam os semideuses, ou seja, os deuses se materializavam e tinham relações sexuais com sacerdotes, sacerdotisas, e nasciam semideuses. Começa a surgir alguma coisa aqui, começa a surgir rituais de fertilidade. Várias gravuras em cerâmicas e estátuas apontam isso. Detalhe importante que foi também encontrado nesse período: facas de pederneira, 30 centímetros de lâmina, cabos de ouro, provavelmente utilizados em sacrifícios rituais humanos. Os babilônios incorporaram os deuses sumérios, mudando somente seu nome e hierarquia. Os principais deuses sumérios eram três: um tal de Anou, Enki e Enlil, os três deuses sumérios mais importantes. E havia outros também, um tal de Istar. Interessante lembrar desse Istar. Ele é muito parecido com um tal de Istar que hoje é muito divulgado por esses aficionados a essas seitas que estão ligados à uvologia. Eles acreditam que o Istar é um mensageiro das estrelas, né? É um comandante Istar das estrelas que vai vir com uma grande espaçonave e vai levar todo mundo embora. Vai ser o arrebatamento de Istar, né? Então é isso que eles acreditam. É interessante que ele já aparece lá desde a época dos babilônios, 2000 quase antes de Cristo. Havia também um outro deus babilônio chamado Astarté, que hoje é muito semelhante ao Astaroth, né? Um dos quatro grandes príncipes do inferno, segundo a linhagem satânica. Lembra? Belzebu, Astaroth, Asmodeu, Leviatã, e já aparece o tal de Astarté. Esse Astarté era uma deusa, representada deusa do dia e da noite, do amor e da guerra. Mostra aí uma dualidade entre ela, né? E havia um Deus supremo, um tal de Marduk, pai de todos os deuses, criador de tudo. Satanás é pretensioso pacas, né? Se coloca agora como criador de todas as coisas. É o diabo que está por trás. E aparece um tal de Marduk aqui, criador de todas as coisas, pai dos deuses. Ele é o chefão, tomando o lugar de Deus. Marduk era um Enlil dos sumérios. Mais tarde, com a chegada dos assírios, ele vai se chamar Assur, rei Deus supremo da Síria. Note que Satanás está passeando pela história e olha, ele está apenas mudando de nome. O bicho que está por trás é sempre o mesmo. E nas imagens, se você vai ver ali as imagens do Astarté, é uma imagem plácida, tranquila, não é uma imagem de chifre, não é mal. Nós vemos que hoje, como nós falamos ali dos nossos deuses brasileiros ligados às águas, né? Iara, Aparecida, Iemanjá, o que está por trás é a mesma coisa que esteve por trás desde o início da humanidade. Começa ali, muda o nome.
se apresenta com uma carinha boa para poder receber adoração. Satanás está aprendendo alguma coisa, como enganar os homens e como receber a adoração que deveria ser dada a Deus. Ele continua. Outro aspecto dos babilônios eram também chamadas as torres escalonadas, também conhecidas como zigurates. Eram as construções religiosas mais importantes daquele tempo. A Babilônia agora torna-se a primeira grande metrópole no sentido multicultural, na etnia, poesia, sacerdotes, reis, literatura, mitos, etc. Criam cidades, começam a fundar cidades. E haviam 5 cidades, número do pentagrama, 5 cidades das mais importantes do Império Babilônio: Nippur, Ur, Nínive, Sipar e Assur. Não é por acaso, de novo, a gente chega no número 5. O leque de deuses começa a aumentar. Parece que esses deuses estão se multiplicando, alguma coisa está acontecendo. Havia uma tradição dos acádios, cerca de 500 anos antes desse período que nós estamos falando, que o mundo fora formado num caos. Haviam deuses bons e deuses não tão bons. Os deuses não tão bons criaram um exército de seres híbridos para ajudá-los a combater os deuses bons. Esses seres híbridos, então, eram formados a partir de pássaros, escorpiões, touros, e aí criou-se uma outra forma de culto a deuses, chamada zoomorfismo. E aí isso aí acabou sendo disseminado e vai sendo alastrado por vários outros povos. Voltando então aos babilônios, Marduk, que era o pai de todos os deuses, também tinha outros nomes. Era conhecido como Bel ou Baal. Também era um outro nome dado a Marduk. Tinha 2 rostos, uma dupla personalidade. Era conhecido como filho do sol e deus da magia, filho das águas profundas. Interessante também que na Mesopotâmia eles não criam na vida após a morte. Para eles morreu, acabou. Não tinha mais nada que fazer. Diferente dos egípcios, mais tarde, que nós vamos ver, que já tinham uma forma de encarar a morte bem diferente, acreditavam que havia uma vida posterior. No ano 1350, o reino da Síria cresce e se expande, chegando ao seu apogeu no ano 800 a.C., tendo a sua maior agora extensão territorial, englobando toda a Mesopotâmia. Agora, a cidade da Babilônia não é mais a capital, torna-se Nínive. Nesse período da história, em Nínive, já haviam 2.500 entidades, 2.500 deuses. Os demônios aparentemente estão se multiplicando, alguma coisa está acontecendo na história. Porque no início da criação, não tinha demônio por toda a terra, não estava isso não. Satanás só estava no único lugar no jardim, o único lugar que Deus disse para Adão e Eva: não vão lá, naquele lugar vocês não podem ir. Era só ali que ele estava. Ele não estava por toda a terra, em todo lugar. Não havia vários pontos proibidos, havia um único local proibido. Só que aparentemente agora, esses demônios estão se multiplicando, estão andando pela terra, estão enganando o homem. Alguma coisa está acontecendo. Foram encontrados, mais uma vez, armas cerimoniais, punhais, facas de pederneira, 30 centímetros de lâmina, cabo de ouro, também provavelmente utilizado em sacrifícios humanos. O mesmo padrão, povos diferentes, anos diferentes, o mesmo padrão continua ocorrendo. A expansão da Síria foi tão grande que chega ao Mediterrâneo, onde todos os povos tinham que pagar tributo, inclusive o rei de Israel, Jeú, em 841 a.C., também exigiam lealdade militar. Quando conquistavam um povo, exigiam, além dos tributos, lealdade militar, tinham que ajudá-los no seu exército. Logo, o sincretismo, olha aqui a contaminação, toma conta de Israel. O rei Jeú não foi totalmente fiel a Deus no extermínio completo aos adoradores de Baal. E logo agora, Israel torna-se uma província da Síria, no ano 733. Só lembrando um detalhe, Baal se torna Marduk, que depois vai ser Assur e vai ser Enlil para os sumérios. Ele está passando pela história, está recebendo adoração, está mudando o nome, mas continua sendo o mesmo bicho por trás. Ele não mudou a sua estratégia, está funcionando. E o sincretismo toma conta de Israel. Quando o sincretismo entra, aí sim o diabo tem uma legalidade. Ele precisa ter uma legalidade para entrar na igreja. Ele precisa ter uma legalidade para destruir ministérios nos dias de hoje. Ele vai usar o sincretismo, é uma arma extremamente eficaz e sutil. Muitas vezes você nem percebe que já está envolvido. Você vai ver, já entrou. Então nós vamos vendo hoje práticas adotadas dentro da igreja que estão muito próximos ao espiritismo, Está entrando o sincretismo nas nossas igrejas, está entrando. Até alguns jargões nós passamos a utilizar. Isso daí não é por acaso. Satanás está aprendendo na história. Ele já vem utilizando essa estratégia há muito tempo. Israel agora torna-se um vassalo da Síria e tem que lhe pagar tributos. Os babilônios retomam agora o poder no período chamado Neobabilônio.
Nínive foi reconquistada em 612 e em 605 Nabucodonosor II retoma todo o império, inclusive agora a Síria, Egito e Judá. Todo o exército dos caldeus, lembra que eles exigiam também lealdade militar, a mando de Nabucodonosor II, queimam o templo, derrubam os muros e levam cativos os nobres e a multidão de Jerusalém. Ficam somente alguns pobres para cuidar dos vinhedos e lavouras. Jerusalém agora é destruída, porque havia uma legalidade. Satanás sempre vai buscar uma legalidade. A legalidade é o ponto de contato, é o local onde ele pode encostar em você, plugar, e aí ele tem o controle na situação. Se você não der legalidade, ele não pode entrar. E nós precisamos, por isso a importância que nós falamos no seminário nível 1, reconstruir os muros. Não pode ter fenda, não pode ter buraco. Mas agora, uma vez o muro estando reconstruído, nós precisamos falar sobre o altar de Deus. Isso que a gente vai retomar mais adiante. Agora, a cidade da Babilônia torna-se a capital do império e atinge o máximo do seu esplendor. Agora, o grande Zicurate recebe uma atenção especial. Ele passa agora a ser chamado de Etemenanque. Era a construção mais importante. Não havia nada mais importante do que Etemenanque. O Etemenanque também foi chamado pelos hebreus de Torre de Babel. Na verdade era isso mesmo, né? Um pilar cósmico que queria unir céu e terra. Olha a pretensão do diabo, né? Unir céu e terra, religar o céu com a terra. Só Jesus faz isso, né? Só Jesus nos religou ao Pai. Através de Jesus nós chegamos ao Pai. Satanás está tentando imitar aqui usando alguns subterfúgios. O grande Zigurate, o Etemenanque, ele tinha 92 metros de altura e 7 andares. Essas medidas foram passadas por oráculos, né? e deuses ao rei. O rei recebeu isso dos deuses, essas medidas, ou seja, dos demônios. Foi ensinado medidas ali, 92 metros de altura e 7 andares. Se você mais uma vez se der o trabalho de somar isso, nós vamos chegar na numeração cabalística adotada pelo satanismo moderno. 9 mais 2 mais 7, produto 18, 8 com 1, 9. Nós fechamos o ciclo cabalístico novamente. Satanás está jogando com números aqui, ele sabe o que está fazendo, ele está ensinando um segredo aos homens, a construção de um templo. Se você reparar, a construção, nós temos uma imagem aí do Etemenanque, do Zigurate, e logo do lado você vai ver o templo de Salomão. Eles são ligeiramente semelhantes, não são iguais, são ligeiramente semelhantes. Satanás, ele conhece um segredo, e ele está agora tentando, está ensinando alguns segredos ao homem. Repare uma coisa, Deus, ele deu medidas específicas para a construção do tabernáculo, foi específico, rigoroso. E aquele local, onde antes era nada mais, nada menos do que areia, no deserto, se torna agora o Shekinah de Deus, o local onde Deus manifesta a sua glória, a sua presença. Mas antes, o local teve que ser construído, o templo teve que ser construído. Dentro do templo, haviam rituais, sacrifícios, holocaustos, o templo foi consagrado. Havia um processo ali que permitia que Deus manifestasse a sua glória naquele local. Satanás, ele conhece alguns princípios espirituais. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele conhece alguns segredos. Ele não sabe todas as coisas, não é onisciente, onipotente, onipresente como Deus o é. Mas ele conhece alguns segredos. Ele está ensinando ao homem a construção de templos. Está dando ao homem medidas específicas. Embora ele não conheça todas as coisas, ele chegou bem perto do templo de Salomão. Bem perto. Alguma coisa ele sabe e ele está ensinando ao homem. Tem um propósito nessa história. Ele não está dando ponto sem nó. No ano 539, a Babilônia é dominada por Ciro, o Grande, rei da Pérsia, e até 331 a Mesopotâmia fica sob o domínio persa. Ciro permite que os exilados hebreus voltem a Jerusalém, conforme já havia previsto o profeta Jeremias e Isaías. 70 anos de exílio. Interessante que a história bate certinho aqui. O templo termina de ser reconstruído no ano 516, 70 anos após a sua destruição em 586. A história bate casadinho com a Bíblia, achei tremendo isso. O diabo procura distorcer muitas coisas, mas está cheio de pegadas aqui que ficam claras, né, da evidência do poder e soberania de Deus. Claro que vocês sabem que o templo fica 16 anos, aquela luta para reconstruir tudo, o diabo não queria, mas a vontade de Deus foi feita ali. No ano 331, termina o domínio persa, sendo sucedidos por gregos, romanos, árabes, turcos, etc. A Mesopotâmia nos deixa aí um forte legado. Ela está expressando primórdios de um satanismo primitivo. Chega até a ser infantil, mas Satanás está aprendendo algumas coisas. Ele está recebendo adoração. E o que ele queria? Queria ser adorado, queria ser semelhante ao Altíssimo. Quando ele foi afastado de Deus, ele queria ter um reino próprio. E agora ele está enganando o homem. Está se vestindo de Deus, está passando pela história recebendo adoração, recebendo sacrifício, recebendo holocausto,
construindo templos para ele. Ele está sendo Deus, está contente com essa situação. Aparentemente tudo funciona. Agora vamos investigar uma outra nação, uma outra cultura. E essa cultura vai ser extremamente importante para nós. Vamos conhecer um pouco a mais sobre o Egito. Ele foi descoberto aparentemente por acaso, por Napoleão. Napoleão estava passando ali com as suas tropas, se depara com o Egito. Aí alguma coisa aconteceu, chamou a atenção dos nobres, dos aristocratas europeus, e logo eles começaram a ir para o Egito em larga escala. Tinham segredos ali que ele jamais permitiria que vazassem para o mundo. Afinal, o Egito se tornou base do satanismo durante muito tempo, muito tempo. Não é à toa que os hebreus ficaram cativos no Egito, e a maior das batalhas espirituais narradas na Bíblia aconteceu no Egito, manifestações de poderes demoníacos poderosos ali no Egito, capazes de transformar a matéria, de alterar a matéria, de interferir na natureza, no ecossistema. Nós vimos manifestações muito poderosas ali no Egito. O que estava acontecendo? Satanás precisava ocultar um segredo, tinham segredos ali. Ele não queria que isso acontecesse, não queria que esses segredos fossem descobertos. Qual foi a estratégia adotada? Na época, o ano 1769 até 1849, iniciando sob o governo de um tal de Muhammad Ali, esse governador, então, ele vende, o governo do Egito, ele vende concessão para as escavações. Então você agora pode levar tudo o que você quiser, você compra uma concessão para escavações e tudo o que você achar é teu, leve embora. 80 anos isso durou. Durante 80 anos o Egito foi literalmente dilapidado. Hoje os egiptólogos, os estudiosos nessa área, são unânimes em afirmar o que restou hoje é menos de 10% do que devia ter antes. Quando o Egito foi descoberto ali, se tivessem realmente guardado todo o material, se não fosse dilapidado, espalhado, destruído, nós teríamos uma informação muito mais completa e talvez mais respostas a eternos mistérios que ainda envolvem a construção das pirâmides, dentre outras coisas. 80 anos, bastante tempo isso, 80 anos. Múmias passaram a ser utilizadas em processos industriais para extrair delas um tipo de corante. Túmulos, estátuas de reis, mobílias, tudo foi levado em larga escala. O que estava acontecendo ali com aquele grande império? Na metade do século XIX, um assistente do Louvre, procura agora regulamentar a saída das relíquias do Egito. Mariette era o seu nome. Ele acaba sendo sumariamente assassinado. Satanás estava no controle. Lembra que nós vimos no seminário nível 1, demônios podem influenciar comportamento de pessoas, e essas pessoas podem cometer, inclusive, homicídios. Mariette é assassinado. Logo em seguida, conseguem transportar alguma das relíquias ali para um prédio de administração de trânsito público da cidade. Logo o espaço fica pequeno, começa então a transportar tudo que estava encontrando, as relíquias, os achados arqueológicos, começa agora a ficar em grandes embarcações que ficavam ali no Nilo. Vem uma grande cheia, embarcações afundam, mais coisas se perdem. Misteriosamente se perde, porque o barco afundar numa cheia realmente é uma coisa estranha, nos aparenta algo como uma sabotagem. Mas Satanás estava procurando usar todas as armas que ele tinha para apagar pegadas, para não deixar rastro nenhum da história. Mas sobraram alguns, e esse nós estamos seguindo. Somente em 1889, as coleções foram finalmente transportadas a uma casa em Gizeh. Em 1902, no exato dia 9 de março, meu aniversário, foram transferidas ao museu. Muita coisa acaba se perdendo. Mas algumas dessas marcas, esses rastros ficaram, nós vamos segui-los. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do Egito. E não é por acaso, que nós vemos ícones do Egito por aí. Brasília foi construída, sua arquitetura foi inspirada no Egito, centro de poder do Brasil, Palmas também, nós tivemos lá, centro geodésico do Brasil, cheio de ícones do Egito à volta. Não é por acaso essas marcas por aí não, mas nós vamos retomar esse assunto mais adiante. O Egito, o nome dele em grego é Aegyptus, na sua língua original, o Aptá, que quer dizer terra de Pitar ou terra negra. Também em hebraico chama-se Mizraim. O Egito teve um peculiar desenvolvimento, diferente da região da Mesopotâmia. Seu desenvolvimento foi linear, ele ficava distante do Oriente Próximo, de forma que ele não sofreu invasões constantes, como ocorreu na região da Mesopotâmia. Ele teve um crescimento linear. Costuma-se dizer que o Egito é dádiva do Nilo, ele cresceu às margens do Nilo. Apenas a efeito de curiosidade, o Nilo é o maior rio do mundo em extensão, porém o nosso, o Amazonas, é o maior em volume d'água, então ganhamos deles, no tempo de escassez, ele era considerado também o celeiro do mundo.
Embora o Egito tivesse vários dialetos, entre o Alto Egito e o Baixo Egito, houvessem vários dialetos falados, havia algo que unificava todos esses povos, eram os hieróglifos. Os hieróglifos eram entendidos e compreendidos por todos em toda a extensão do território do Egito. Interessante que foram 31 dinastias no Egito, ao longo de 4.000 anos de história. No ano 4000 a.C. a 3000 é chamado período pré-dinástico. Nesse período já foram encontrados mais de 2.000 túmulos que forneciam evidências que os egípcios acreditavam em vida após a morte. No ano 3000 começam agora as dinastias, efetivamente, há uma explosão cultural e a marca faraônica. Foi criado agora o primeiro estado da humanidade, com monarquia absoluta. O faraó agora detém poder total, máximo. E um detalhe interessante, agora o faraó ele recebe algo que nós podemos chamar de teofania. O faraó nesse momento ele é a encarnação de Deus. Olha como a coisa foi progressiva, sacerdotes prestam culto a deuses, reis prestam culto a Deus, unipoder político com poder religioso. Depois surgem rituais de fertilidade, através desses rituais semideuses. Começa a vir construção de templos, marcas, medidas específicas, começa a expandir, mais e mais deuses começam a surgir. O mesmo Deus passeia pela história, muda o nome. Agora faraó, estamos no Egito, faraó agora ele é o próprio Deus, ele é a encarnação de um Deus, é a teofania. E mais uma vez, o faraó, embora ele fosse Deus, ou seja, ele detém poderes religiosos, ele também tem poder político, ele tem controle, poder absoluto sobre o Estado. Uniram mais uma vez poder político e religioso, estratégia essa que estava funcionando. Ele tinha concentrado nele todos esses poderes. Para estar apto a ser faraó, isso é interessante. Ele tinha que cumprir uma tarefa, tinha que passar por um ritual. Nós extraímos um texto de um livro chamado Ramsés, onde tem-se uma ideia de como deveria ser esse ritual. Fato é que não tem nada, não há registro algum de como era esse ritual, de como era feita essa cerimônia. Sabe-se que a cerimônia existia. Faraó, ele antes de entrar na cerimônia era uma pessoa, depois da cerimônia ele era outra pessoa. Isso os historiadores são unânimes em afirmar, os dados hieróglifos apontam isso. Havia um ritual para ser faraó. E esse ritual, o faraó se transformava em outra pessoa, ou seja, a expressão do rosto, o olhar, o seu tom de voz, a sua maneira de agir, era completamente diferente depois desse ritual, onde somente o faraó e os altos sacerdotes poderiam participar. Ninguém sabe como era feito esse ritual. Segredo. Não acharam nenhum hieróglifo, nenhuma informação, nenhum dado que pudesse nos remeter como era feito esse tipo de cerimônia. O que sabia-se que o faraó era completamente modificado. Ele se tornava uma outra pessoa, uma outra personalidade, porque aí ele absorvia a teofania. Na verdade, ele estava canalizado ali. Por isso que, teologicamente falando, quando Moisés foi enfrentar faraó, ele estava indo enfrentar o próprio Satanás. Porque Satanás estava ali montando base. O próprio Satanás estava no controle ali de faraó. Interessante, então, também lembrar que esse ritual é praticado até hoje no satanismo moderno. Até hoje, o ritual de iniciação do satanismo moderno tem elementos que eram utilizados na época do ritual de iniciação para ser faraó. Foram preservados esses ritos até nos dias de hoje. Claro, são ritos secretos, tudo, mas o tipo de cerimônia é muito semelhante ao utilizado na época do Egito, segundo o que a Irmandade afirma. A quarta dinastia, vamos guardar bem essas coisas, quarta dinastia, teve início o Antigo Império. Foi a época de Quéops, Quéfren e Miquerinos, responsáveis pelas grandes pirâmides de Gizé e a Esfinge. A quarta dinastia foi como um plano mestre. Ela veio a definir formatos, proporções específicas na arte e na arquitetura. Interessante fazer um parênteses aqui. Na quarta dinastia foi a época das pirâmides. Quarta dinastia. Época das pirâmides. Foram 31 dinastias. Estamos aqui ainda no Antigo Império. Quarta dinastia foram 31. Por quê? Vamos lançar umas perguntas no ar aí, a gente vai respondendo à medida da palavra. Por que nenhum outro faraó tentou fazer uma outra pirâmide ainda maior? Hoje, se você faz um prédio aqui no Brasil, de 40 andares, o japonês vai lá e faz um de 60, o americano vai e faz um de 80. Aparece que há uma competição natural entre o ser humano. E os faraós queriam deixar uma marca chamada faraônica, de grandeza, de poder, de opulência. Mas por quê? Nunca mais se ouviu falar de pirâmides. Porque nunca nenhum outro faraó, em nenhuma outra dinastia mais avançada, mais moderna, com mais conhecimentos, tentou fazer outra pirâmide. Aparentemente, esse segredo foi guardado e só foi passado para alguém
da quarta dinastia. Foram 31. Nunca ninguém conseguiu, nenhum outro faraó fez pirâmide. Só nessa época. Nunca mais. Até hoje, o homem não consegue reproduzir. Já tentaram fazer pirâmides, tudo, não conseguem reproduzir, desmorona, não conseguem fazer exatamente como aquilo, como as pirâmides do Egito. Não, são impossíveis de ser reproduzidas. Mas vamos entender isso mais adiante. O Médio Império vão ter 12 dinastias, e o Novo Império, do ano 1550 a 1075 a.C., vão ter 18 dinastias. Fizeram parte desse período Akhenaton e Tutankhamon. Vão ser importantes para o nosso estudo esses personagens, nós vamos guardar esses nomes na mente. Também vai ser importante para o nosso estudo a 19ª dinastia, onde reinaram Ramsés I, Sete e Ramsés II. Outra pergunta vou deixar no ar aí, nós respondemos mais para frente. Você sabe que Ramsés I existiu pelo fato que tem Ramsés II, né? É meio lógico, é óbvio. Mas detalhe, todos os faraós deixaram uma marca, tem estátuas. Nenhum faraó passou pela história sem deixar uma estátua, uma marca, um hieróglifo que contasse a sua história. Ramsés I não tem nada. Tente pesquisar alguma coisa de Ramsés I, você não vai achar nada, zero absoluto. Nem um egiptólogo soube me explicar o motivo. Por quê? Por que o cara não tem uma estátua, não tem uma pintura, não tem nada dele? Mistério. Mais um dos inúmeros mistérios. Aí especulam-se que se havia alguma coisa foi saqueada, foi roubada. Não encontraram, mas acharam de quase todos os outros faraós. Ramsés I, nada. Alguma coisa aconteceu com Ramsés I, nós vamos entender mais tarde. O que os egípcios criam então? Qual era a crença dos egípcios? Eles criam na vida após a morte. Tinham vários ritos para garantir essa vida após a morte. E prestavam culto aos mortos. Tinha até um livro dos mortos. Livro dos mortos esse que não é o livro dos mortos do Antigo Egito que você compra em livraria, não. Isso daí é uma réplica mal feita, né, acrescentada de outros dados, com suposições. O verdadeiro livro dos mortos é muito bem guardado, está bem secretamente guardado, segundo o satanismo, é preservado ali na biblioteca do satanismo, hoje traduzido em vários idiomas. Eles tinham várias tumbas, imponentes hieróglifos. No Egito tinha padrões rigorosos, rigorosamente definidos. Não tem nada no Egito meia sola, não tem nada mais ou menos meia boca. Tudo é de primeira, tudo é feito com muito zelo, com muita dedicação. Alguma coisa estava sendo ensinado para eles, um princípio estava sendo ensinado para eles. Deus também pede zelo nas coisas. A arca foi construída diante de medidas específicas, o templo foi construído diante de medidas específicas, o tabernáculo também. Tudo Deus foi muito específico em dar medidas, tamanhos, proporções, materiais. Satanás está conhecendo alguns segredos. Ele sabe de alguns segredos e está ensinando ao homem. Eles acreditavam numa parte imortal do espírito, e eles chamavam essa parte de Ka. Havia um rito por onde Faraó renovava o seu Ka através de um ritual, por magia. Ninguém sabe como era feito, apenas sabe que existia. O Ka dos deuses também poderia habitar estátuas, por isso haviam muitas imagens, onde eles acreditavam que a energia dos deuses poderiam habitar as estátuas. Haviam também as pirâmides falsas, né? As saquaras, como encontradas entre maias, em degraus, mas muito diferentes das pirâmides de Gizé. As pirâmides eram utilizadas também para rituais, né? Amplamente utilizadas para ritos. Já haviam no Egito cultos de zoomorfismo. Interessante que nós falamos que essa prática começa lá com os acádios, né? Daquela criação daqueles seres híbridos. Agora o Egito começa a refletir isso também. Entra de novo zoomorfismo no Egito. E o antropomorfismo, né? Deuses com formas humanas. Tudo dentro do Egito havia extrema complexidade. Não tinha nada meia sola, meia boca. Haviam também muitos deuses poderosos no Egito. Havia um tal de Horus, que era um deus em forma de falcão. Muitos faraós encarnaram esse deus. Horus era filho de Osíris, que também era chamado Senhor dos Mortos. Ganhou esse título porque ele acabou sendo morto por seu irmão Sete. Depois foi ressuscitado pelos poderes mágicos de Ísis, como ressuscitou também é conhecido como Deus Sol, que Deus da água, da vida, sempre é ligado a elementos de poder, né? Ele é que julga os mortos, decide aquele que vai voltar a encarnar ou não. Havia também uma tal de Ísis, deusa da terra, também associada a um tal de Hathor, que era uma deidade com uma imagem bovina. Todos os deuses estão associados a elementos de poder. Água, sol, ar, trono, morte. Sempre vamos encontrar essa associação de poderes dentro do Egito. Haviam 3 deuses importantes no Egito, tal de Osíris, Ísis e Horus.
Esses deuses nós poderíamos chamar de espíritos territoriais plenos, né? Totais, porque eles tinham autonomia por toda a extensão territorial do Egito. Eles vão aparecer em todo o Egito, quer no Baixo Egito, quer no Alto Egito. São espíritos territoriais plenos. Seria algo mais ou menos como o presidente de um país. Um presidente, ele tem autonomia, ele é o presidente, então ele pode transitar por toda a extensão territorial do seu país. Ao passo que, mas ele tem uma base, né? Da mesma forma, Osíris, Ísis e Horus também tinham uma base dentro do Egito. Também ficava numa determinada localidade o seu culto principal de adoração. Mas ele tem trânsito em todo o Egito, né? Da mesma forma que um presidente tem trânsito em todo o seu território nacional. Já um governador tem um espaço limitado de ação. Assim também existem espíritos territoriais locais, onde eles têm um perímetro delimitado. Nesse caso, aqui, Osíris, Ísis e Horus, não. Eles são espíritos territoriais plenos. É interessante que eles só vão aparecer depois da construção das pirâmides, depois da quarta dinastia. Havia um outro deus também no Egito chamado de Apis. Era um formato de um boi. Também era chamado boi de Mênfis, uma das capitais do Egito. Era um espírito territorial. Ele só podia, seu poder era limitado somente a Mênfis. Ele não podia sair de Mênfis. O local dele era só Mênfis, é um espírito territorial local. E a representação dele tinha que ser um boi preto, né, com um sinal quadrado na testa. Embaixo da língua tinha que ter um caroço que deveria ser semelhante ao escaravelho, que era também uma outra simbologia egípcia ligada a um deus chamado Khepri, né, e ele também deveria ter essa simbologia dentro desse boi Apis. E haviam cultos também feitos a ele, sempre no sexto dia da lua nova. Então começam a entrar outros elementos aqui de formas de culto no Egito. Começa agora a ver a associação astrológica. Um dado novo começa a entrar. Agora as cerimônias, os rituais, começam a também ser feito ligado a astros. Havia também uma outra divindade lá, um outro deus do Egito, mais um outro demônio camuflado de Deus, um tal de Anubis. Era uma deidade funerária, responsável pela guarda de cemitérios. Esse seria algo como o Nosferatus dos dias de hoje, né? Da Irmandade. Ele que presidia o processo de mumificação, que também era uma cerimônia religiosa. O processo de mumificação era bastante complexo. Eles extraíam o cérebro, né, pelas narinas, através de pinças, né? Depois vocês vão ver as imagens também. As vísceras eram retiradas e o corpo passava por um processo de desidratação. Passava ali cal, sais, etc., para desidratar o corpo. Esse processo, nós encontramos alguns dados históricos que dizem que esse processo levava 40 dias. Outros dados históricos dizem que esse processo levava 70 dias. Então, encontramos divergências aí nesse processo de mumificação. Mas entre 40 e 70 dias é que levava. E esse tal de Anubis que presidia esse processo de mumificação. Um fator interessante para ser citado é que as múmias, embora, você está vendo, tem as imagens aí dos objetos, né? As múmias, embora existam há muito tempo, tem múmia aí de 5.000 anos, você vai ver que o cara está legal ainda, né? Está bom, está com uma boa aparência ainda. Embora tenha 5.000 anos, tem uma boa aparência, estão bem, estão rejuvenescidos ali. Agora, interessante, como que era feito isso? Eles, depois de desidratar, eles envolviam, né, com bandagens o corpo, e ali aquelas bandagens eram embebidas num líquido chamado um líquido conservante. E aquilo mantinha as múmias conservadas. Esse mesmo líquido, essa mesma substância química, também era aplicada nas paredes das pirâmides para preservar pinturas. Preservava as pinturas. Então nós vamos ver pinturas dentro das pirâmides de 5.000 anos, legais, intactas. Pinturas bem feitas, bem elaboradas, preservando as cores e tudo mais. Houve uma grande correria aí, né, técnica, através de químicos, de estudiosos, biólogos do mundo inteiro, para tentar descobrir o segredo dessa poção. Aquele que descobrir o segredo desse líquido conservante, olha, vai ficar bilionário. Imagina você, na sua casa você tem que passar uma mão de tinta lá, sei lá, a cada 5 anos. Se você tivesse esse líquido conservante e passasse uma película dele sobre a tinta, você só ia passar uma outra mão de tinta daqui a 5.000 anos, né? Ou seja, as empresas de tinta iam para falência. Ninguém nunca descobriu. Por mais testes que fizeram pesquisa com o equipamento mais moderno que se tem, não se consegue descobrir qual o segredo desse líquido conservante. O que eles utilizavam, qual era o componente químico utilizado, que mantinha as múmias tão bem conservadas. Hoje nós temos uma técnica de mumificação bastante rudimentar, você consegue conservar um corpo durante 5, 8 anos no máximo,
Você só consegue preservá-lo por mais tempo através da criogênia, né? Ou seja, você congela o corpo, aí você consegue, lá a 200 graus abaixo de zero, aí você consegue manter o corpo intacto. Fora isso, não temos tecnologia para tal. No Egito, eles tinham essa tecnologia, ninguém sabe como era feito. Há um grande mistério também envolvendo esse tipo de situação. Anubis, então, ele presidia esses rituais, essas cerimônias de mumificação, mas também era responsável pela guarda dos cemitérios. Como eu disse, algo como Nosferatus hoje em dia. Existem demônios que habitam cemitérios, existem demônios que atuam nos cemitérios, que vêm realmente dessa casta que eles chamam de Nosferatus, que o satanismo também coloca nessa nomenclatura. Abaixo desse demônio chamado Nosferatus, existe uma casta de entidades que eles chamam de Sadraques. E Sadraque, eu lembrar, os amigos lá de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Sadraque é um nome que foi dado pelo eunuco de Nabucodonosor, ou seja, pelo mordomo de Nabucodonosor, que rebatizou aqueles homens, e Sadraque quer dizer a tradução servo do Deus Sim, era mais um dos deuses lá da Babilônia. E esses Sadraques, esses espíritos de cemitério, eles habitam ali por quê? Só tem morto? Não é não, mas muitas vezes você tem que entrar no cemitério, você vai dar um conforto para alguém, você vai se despedir de alguém, enfim, você entrou ali. Eles vão grudar literalmente no seu ombro, com as suas garras, e vão procurar sugar a sua energia. Aí você sai de lá e vai sentir, puxa, eu estou me sentindo pesado, saí de lá, estou me sentindo mal. E você começa a pensar em morte. Eu que queria morrer, poxa, devia ter sido eu queria estar lá também, agora a vida está muito dura. Você começa só a pensar em morte, ele vai sugando a sua energia, você vai entrando em depressão cada vez pior. Isso é uma atuação demoníaca. Então, mais uma vez, não tenha medo de entrar em cemitério, Onde pisa a planta dos seus pés, terra santa. Você é bendito ao entrar, bendito ao sair, desde que você ore. Senhor, me guarda com seus anjos, me protege, ponto final. Se você não ora, você dá legalidade para o bicho, aquilo que nós falamos ontem, ele é um ser legalista. Aí esses bichinhos vão grudar em você, e aí só com oração que você vai tirar ele, com jejum em alguns casos. Então, eles também atuam. A forma deles, dessa entidade, apresentava-se como um chacal, um homem com cabeça canina, ou ainda um homem ladeado por cães. Nós vamos ver várias imagens que vão remeter a essa figura do Anubis. Ele não estava ligado a uma cidade, estava ligado a cemitérios. Onde havia cemitério, ele estava. Era um espírito territorial de cemitérios, que não está ligado necessariamente dentro do Egito, somente dentro do parâmetro do Egito. Havia também um outro deus lá chamado Ra. Era um Deus Sol, criador de todas as coisas. De novo, Satanás está se apropriando a Deus. Agora ele é o criador de tudo. Lá na Babilônia ele era o Marduk. Aqui ele é Ra. Para os egípcios ele é Ra. Ele é o criador de todas as coisas, Então não pode ter dois criadores, não é? Ele é o mesmo Satanás que está passando por trás da história e se apresentando apenas de forma diferente para receber culto, receber adoração, receber sacrifícios, holocaustos. Ele está sendo Deus, ele está adorando isso. Hathor também era filha e esposa de Ra. Talvez não tem problema nenhum com incesto aí, Entra em cena agora uma outra situação no Egito. Surge um deus lá chamado Amon-Ra. É uma fusão de dois deuses. Os demônios, eles trabalham em parceria. Eles sabem que a unidade faz força e a divisão faz você fraco. Por isso que eles procuram dividir igrejas, porque a casa dividida não prevalece. Então eles vão procurar dividir para enfraquecer. Por outro lado, eles sabem que unidos, eles somam força. Os demônios trabalham extremamente organizados, são muito unidos, assim como os satanistas de verdade também são. E eles sabem que a unidade traz força. Amigos meus que serviram no exército falaram para mim, olha, impressionante, você está ali na primeira semana, você não conhece ninguém, você está com 300, 500 ali no seu pelotão, você não conhece ninguém. Aquele pessoal que ficou ali, que está saindo na última baixa, são 20, 30, mas aquele pessoal é tão unido que eles conseguem dominar todo mundo, impõem terror em todo o quartel. Eu não sei como é que é esse tipo de situação, porque eu não passei, mas eles falam que aquele grupo pequeno, mas unido, consegue sobrepujar aqueles 300 que entraram e estão desunidos, porque não se conhecem. Os demônios sabem desse segredinho também. E eles começam a trabalhar em parceria. Surge um tal de Amon-Ra, fusão de dois deuses. Ele é conhecido também como príncipe de Tebas, uma das capitais do Egito. E ele surge na 5ª dinastia. Começam a surgir várias entidades depois da 4ª, depois da construção das pirâmides. Na 18ª dinastia, lembrando que ele surge na 5ª, Amon-Ra, príncipe de Tebas, ele está falando ali a um faraó, Tutmés III, palavras escritas ali em hierógrafo na sua tumba, inspiradas por Amon-Ra. Então está escrito assim, Amon-Ra, Senhor do trono e das duas terras, ou seja, do Alto Egito e do Baixo Egito, Senhor dos céus, eu te dou vida, poder, estabilidade e alegria, em meu nome e em nome de Ra, por toda a eternidade. O seu reino não se limita
somente ao Egito, mas agora todo ele também é um espírito territorial completo, pleno. Ele também tem extensão total territorial no Egito. Mais tarde, Osíris também vai ganhar mais e mais poderes. Eles vão crescendo em poder hierárquico dentro do Egito. A imagem desse Amon-Ra é de uma figura mumificada e com suas mãos saindo das bandagens. Seu principal local de culto é Abido, que é um grande cemitério. De novo, ele pede que seja cultuado nos cemitérios, um local de morte. Não é por acaso hoje que nós temos muitas seitas pequenas aí, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que vão fazer despacho em cemitério, Esse tipo de coisa os demônios também gostam de fazer, receber culto no local de morte. Também havia um outro deus chamado Khepri, simbolizado pelo escaravelho. Ele representava o nascimento do sol matutino. Seu símbolo também é muito usado em amuletos do Egito. Haviam no Egito também duas deusas tutelares, isso é interessante, uma tal de Naja Vadjet, senhora do Baixo Egito, de coroa vermelha, e uma deusa chamada deusa Abutre, chamada Nequebete, do Alto Egito, de coroa branca. Interessante que essa Nequebete, do Alto Egito, era também chamada de Senhora dos Céus. Algo novo e familiar para nós aqui, familiar. Não é novidade essa história de rainha dos céus, não. Já começa a surgir lá desde a época do Egito. E quem apresentava-se era essa tal de Nequebete, de coroa branca. Você vai ver lá na imagem uma carinha plácida, tranquila, coroa branca, não tem chifre, não tem diabo. Ninguém está falando de diabo até agora. Satanás descobriu um segredo: basta aparecer uma imagem de uma forma plácida e ela vai receber adoração. Vai receber adoração. Satanás está recebendo adoração e por isso Deus deixou muito claro: não prestem culto a outros deuses. E quantos deuses nós estamos tendo hoje? Está havendo uma proliferação de deuses, de santos, de imagens e tudo mais, uma idolatria tremenda. Satanás está pervertendo isso, está recebendo ele a adoração. Não é aquela imagem, é o Satanás que está por trás daquilo. Surge agora no Egito Sete, é a representação de uma força maligna, mas ele não é o mal. Ele não é o mal absoluto, ou seja, Sete é a representação do mal, mas ele não é mal. Como é que é isso? Imagina então que você tem dia e noite. Então noite não é mal, e dia não é bom, são apenas forças complementares. É muito semelhante à doutrina do satanismo moderno. Então ele começa agora a entrar no Egito também. Existe uma representação do mal, mas é o mal necessário. Você precisa ter o referencial do amargo para saber o que é doce. Você precisa ter o referencial da dor para saber quando você não está sentindo dor. Ele então é representado aí por Sete. Surge também um tal de Amut, que é devorador de almas, citado ali no livro dos mortos. Sabe-se que os egípcios, o que nós temos conhecimento sobre os egípcios, eles tinham um grande conhecimento de astronomia, numerologia, seus deuses estavam relacionados com astros, magia e religião muito ligados, e os seus símbolos mais comuns no Egito, fogo e a serpente. Detalhe: foram encontrados também no Egito facas de pederneira, 30 centímetros de lâmina, cabos de ouro. Outra vez, um povo completamente diferente, em outra época, o mesmo padrão. Alguma coisa está acontecendo aí. Vamos visitar agora uma outra civilização. Bretanha, também conhecido como País de Gales, atual Inglaterra e França. Existe um material muito escasso a respeito dos druidas, sacerdotes celtas. Muito pouca coisa se sabe. Sabe-se que druida é um termo em céltico que quer dizer conhecer o carvalho ou absorver o carvalho. É isso que quer dizer. O carvalho é uma árvore forte com raízes profundas. Conhecer o carvalho, absorver o carvalho nos remete à ideia de que você está absorvendo a força, absorvendo o poder, conhecendo o poder. Não se sabe nada a respeito dos druidas. Além disso, do termo druida, nós sabemos que eles eram sacerdotes celtas e que faziam rituais. Como eram esses rituais? Ninguém sabe. Não há registro nenhum, não há marca nenhuma, não há escrita alguma, ninguém sabe. E é inspirado também nos druidas, depois entrou a Wicca moderna, O que nós sabemos sobre os druidas é muito pouca coisa. Existem apenas algumas imagens aí, algumas ferramentas que encontraram, que eram ferramentas de rituais praticados pelos druidas. Dentre elas, faca de pederneira, 30 centímetros de lâmina, cabo de ouro. Outra vez, o mesmo padrão percorrendo a história. Alguma coisa está acontecendo.
Os druidas, eles faziam parte das principais classes sociais existentes na época. Haviam os nobres e muito colado nos nobres estavam os sacerdotes druidas. Mais uma vez, política e religião muito próximos para controle das massas. Eles eram os líderes intelectuais da época e eram tão importantes quanto os sacerdotes do Egito ou os magos da Pérsia. Ensinavam a existência de uma divindade chamada Beal, aparentemente também associada ao Baal, que posteriormente foi absorvida pelos fenícios. Ambos estavam ligados ao sol. Segundo a Irmandade, de novo, esse termo Baal aí representava os 4 grandes príncipes do inferno. E ele já ensinava essa entidade, nome Beal ou Baal. Interessante que esse mesmo nome aparece no Egito também e aparece lá na Mesopotâmia. Haviam muitas crenças dentro dos druidas. Eles acreditavam em vários deuses, dentre eles o deus Sol, na imortalidade do espírito e na reencarnação, da mesma forma que os egípcios. Um detalhe os diferenciava. Os druidas, eles não confeccionavam ídolos, não tinha imagens. Satanás está apresentando aí um vetor crescente, não tem imagens aí. Não tem estátuas mais. Hoje, no satanismo moderno, não tem imagem. Não existe estátua de demônio, não tem isso. Uma outra coisa interessante a respeito deles é que os seus locais, seus santuários, os locais onde eles realizavam as suas cerimônias, eram em círculos de pedra chamado megálitos. Interessante que esses círculos de pedra, dentre eles o mais famoso do mundo, ali o de Stonehenge, situado na planície de Salisbury, na Inglaterra. Aquele Stonehenge é o mais famoso megálito do mundo, comparado à sua construção somente às grandes pirâmides lá de Gizé. Esses megálitos existem em todo o mundo, não é só ali na Inglaterra não, em todo o mundo existem megálitos. Foram encontrados megálitos no norte da África, na China, nas Américas do Norte, na América do Sul e por toda a Europa. Vários megálitos, todos eles, esses círculos de pedra encontrados pelo mundo, têm proporções semelhantes a Stonehenge, composto de 4 grandes círculos de pedra, com o externo de 86 metros de diâmetro e o interno com 30 metros. No centro ficava o altar onde eram feitas as cerimônias. Algumas dessas pedras chegavam a pesar 45 toneladas e tinham 5 metros de altura. Detalhe, sabe onde tinha pedreira mais próxima? 400 quilômetros de distância. Para carregar uma pedrinha de 45 toneladas, Por que eles tiveram tanto trabalho para realizar isso? Alguma coisa está acontecendo aí. Existe um padrão. Todos os megálitos do mundo são proporcionais ao megálito principal que ocorre ali em Stonehenge. São proporcionais, 1/3, 1/4, 1/5 do seu tamanho. Mas existem em todo o mundo, é o mesmo padrão. Parece que alguém está ensinando a mesma coisa a vários povos diferentes. Alguma coisa está acontecendo ali. Eles tinham vasto conhecimento de astronomia, de astrologia, determinadas partes ali iluminadas pelo sol no solstício, no equinócio, ou seja, nos dias mais longos, mais curtos do ano, tinham vários detalhes. Eles também acreditavam, faziam rituais no 6º dia da lua nova, da mesma forma ali que os egípcios também faziam seus ritos, começando ali a estar alinhados com dados astrológicos. As únicas fontes que nós temos a respeito dos druidas, elas vêm de Júlio César. Júlio César estava expandindo ali o seu império, se defronta ali com os druidas e ele faz um relato, por escrito. Ele coloca um relato ali do que ele viu a respeito dos druidas. O único relato que nós temos vem de Júlio César e ele diz o seguinte, em seus relatos, que eles encontraram ali enormes imagens ocas, onde colocavam pessoas vivas para serem queimadas. Essa era uma das partes dos rituais druidas. Talvez semelhante àquilo que nós falamos ali no Seminário 1, que hoje é celebrado lá em São Francisco, Califórnia, no mês 9, dura 6 dias, ou a festa do Burning Man, do homem em chamas, Talvez tenha sido inspirado aí pelos druidas. Eles tinham 2 festas por ano. A primeira, uma muito importante, no dia 1º de maio, ou seja, no mês 5, número do pentagrama, chamada Beltante, ou Fogo de Deus. Haviam grandes fogueiras ali feitas em homenagem ao sol também, nessas festas. Hoje as cerimônias dentro do satanismo moderno também têm o seu epicentro, grandes fogueiras ali, onde em torno dessas fogueiras acabam então fazendo as cerimônias. Existia uma outra festa chamada Samis, ou Fogo da Paz, executada em 1º de novembro, Dia dos Mortos, logo depois de 31 de outubro, Dia das Bruxas. Existe um mistério em volta de Stonehenge. Um mistério que até hoje os cientistas não conseguiram explicar. E não só em torno de Stonehenge, mas em torno de megálitos espalhados em todo o mundo.
um mistério chamado círculos ingleses. Alguma coisa acontece e destrói ali plantações de cereais, dando formatos nas plantações com extrema precisão, seus desenhos extremamente meticulosos. Alguma coisa acontece, mas sempre próximo aos círculos ingleses. Interessante que até aqui no Brasil isso tem acontecido também, inclusive o filme do Mel Gibson, Sinais, foi filmado, né, em plantações no Brasil, no sul do Brasil, onde também houve esse tipo de manifestação. Ocorreu esse tipo de manifestação também em alguns canaviais no Rio de Janeiro. Os historiadores admitem que os druidas eles prestavam muita atenção na ordem e nas leis da natureza. Eles investiam muito em jovens também, né? Assim como o satanismo moderno também procura fazer. Muitos desses jovens eram entregues aos cuidados dos druidas para ser seus aprendizes. Havia um livro ali que os druidas utilizavam, chamado Livro dos Grimores. Esse livro nunca foi encontrado, há apenas algumas menções a respeito dele que os druidas faziam uso. Esse Livro dos Grimores hoje é adotado como a Bíblia Satânica. É o principal livro do satanismo moderno, é o livro mais importante, escrito em seu original em céltico, mas já traduzido também em vários idiomas, de acesso somente dentro das bibliotecas do satanismo, ou seja, não pode levar esse livro para casa. Os sacerdotes, depois que Júlio César acaba dominando ali os druidas, aquela região ali da Grã-Bretanha, os druidas deixavam de oficiar, eles foram proibidos ali pelo imperador de oficiar, mas eles continuavam tendo uma grande representação, continuavam tendo um grande respeito ali pela sociedade. E vê que agora nós estamos entrando na era cristã. Nesse momento da história, já começamos a entrar na era cristã. Até aqui, Satanás tem passado pela história e tem enganado todo mundo. Tem usado estratégias, recebido adoração, tem recebido culto, tem recebido sacrifícios. Ele está recebendo tudo isso. Está contente com isso daí. Aí vem Jesus. Jesus desmascara Satanás e coloca claramente quem ele é. Pai da mentira, homicida desde o princípio, veio para roubar, matar e destruir. Começa a nos remeter imagens que vão refletir a quem é a figura de Satanás. Não é mais aquela figura dócil que era apresentada pelos deuses, mas agora ele vai ter uma outra forma associada à serpente, a dragão, a besta, a chifres. Nós começamos a entender melhor quem é o nosso adversário. Satanás fica furioso com isso e vai procurar de todas as formas neutralizar o cristianismo, aquilo que nós falamos no seminário nível 1. Vai começar uma perseguição. Primeira parte da estratégia de Satanás vai ser sempre essa, perseguição. E como ele começa a observar, a unidade ali dos cristãos começa a incomodá-lo. As perseguições elas são deflagradas inicialmente com Nero, né, no século II, com Nero, e passam então a ser inimigos do império. Passa então a ser crime, ser cristão é crime e começa a haver as perseguições. No século III, essas perseguições vão aumentando e vão sendo ainda mais sistemáticas, até que Sétimo Severo proíbe a conversão. Consegue imaginar isso? Proibido se converter. Proibido. Se converter, vai preso. Mais do que isso, era morto. Então, se fosse assim ontem, né, nós tivemos muitas vidas aqui que aceitaram a Jesus. Se fosse na época do Império Romano, pronto, se converteu era proibido, né? Não poderia se converter. Com Diocleciano, de 284 a 311, as perseguições são mais terríveis ainda. Por quê? Os historiadores são unânimes em afirmar uma coisa, estamos num panorama histórico aqui. Diz que os crentes, os cristãos dos primeiros séculos, tinham uma fé indestrutível, inabalável. Eles eram extremamente unidos. É algo que nós precisamos resgatar, né? No começo era assim, era unido, eram fortes, e tinha uma fé indestrutível, inabalável, e aquilo começou a incomodar o império. Os humildes ousavam divergir, começavam a ousar a enfrentar o império, e começa a deflagrar uma grande perseguição. Só que aquelas perseguições estavam resultando em nada, os cristãos ficavam cada vez mais unidos. Aí, em 313, muda a estratégia. Constantino agora estabelece a tolerância através do Edito de Milão, que mais tarde é consolidado através do Concílio de Nicéia em 325. Depois de Constantino, todos os outros imperadores romanos foram cristãos, exceto um tal de Juliano, que não foi considerado apóstata. Com Teodósio, definitivamente o cristianismo se torna a religião oficial. No entanto, de uma forma amorosa, a fé pura, a fé verdadeira de Cristo, começou a ser contaminada pelo sincretismo, de novo o sincretismo. Primeiro ele persegue, segundo estágio da estratégia do diabo é a contaminação, e ela vai entrar de novo com o sincretismo. Logo, o sincretismo romano, que eles eram politeístas, começa a se incrustar dentro do segmento cristão. Começam agora a surgir outros deuses, começa a surgir uma contaminação. Como nós falamos, nasceu aí as bases da Igreja Católica Apostólica Romana, preservaram imagens, começaram a ver santos. Jesus que vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Agora tem outros caminhos, começa a ter outras alternativas.
começamos agora, só que agora está na mão do imperador. O imperador, ele é o centro religioso, ele também começa a controlar, começa a ter poderes religiosos além de políticos. Mais uma vez, funde esse poder político e religioso e controla-se as massas. O cristianismo, aqui um dado histórico, foi se definhando aos poucos como um sistema rigidamente hierarquizado e corporificado pela igreja e assimilado pelo Estado e as camadas dominantes. Isso vem a falir o Império Romano. O Império Romano acaba falindo em função disso. No entanto, a igreja continua em pé, contaminada. Agora, a igreja literalmente estava do jeito que o diabo gosta, então ele deixou a coisa andar. No mundo onde Cristo devia estar dominando, começa a se tornar uma obsessão perseguir o mal. Já havia ali, o sistema religioso já estava contaminado, mas começa a entrar ali no meio do povo uma semente de que precisamos combater o mal. Começaram a surgir ali as primeiras formas, digamos, de batalha espiritual falsa. Começa a haver uma necessidade de combater o mal, porque se o mundo é dominado por Cristo, mas continua tendo desigualdade, continua tendo problemas, continua havendo violência, nós precisamos igualar isso, todos têm que ser cristãos. Nisso daí, claro, cristãos debaixo de um cristianismo contaminado. No século VII começam agora a surgir imagens de demônios em vitrais, catedrais, afrescos das igrejas. Aquilo começa a estimular a imaginação do povo e começa a insuflá-lo a uma grande perseguição, a um combate à era das trevas. Entra em cena aí a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Dura 1000 anos. Ela é marcada pelo início, o início dessa Era das Trevas, é marcada com a queda do Império Romano, em 476 a.C., ou seja, vai do século V ao século XV. Também foi uma época marcada pela ignorância, superstição, etc. Com a queda do Império Romano, ficou um vácuo a ser preenchido, um vácuo político a ser ocupado. Logo, os bispos, que já faziam parte do sistema imperial, tratam de ocupar esse vácuo político. Eles já eram bispos, já tinham poderes religiosos, o Império Romano cai, mas agora eles precisam retomar poder para controlar as massas. Até que começa a surgir uma coisa. Um bispo de Roma, um tal de Cirício, ele começa a se destacar perante os demais. Começa a se impor perante os demais. E logo ele começa a ser... Muitas pessoas gostam dele. Ele começa a ser chamado de Papa, que quer dizer pai. Mas ao tentar se impor perante os demais bispos de todo o império, ele encontra uma divergência ali. E aí começa a ocorrer um racha entre o Oriente e o Ocidente. O Papa então assume o controle eclesiástico do Ocidente e o Oriente fica entregue a outros bispos. Mais tarde iria se tornar a Igreja Ortodoxa. Olha a estratégia do diabo. Ele persegue, contamina e divide. Dividiu. Agora, esse sistema religioso não funciona mais, está completamente ineficaz. Ele conseguiu a vitória. Mesmo depois, nós vamos ver com a vida de Lutero, com a Reforma, vai continuar a mesma coisa. Ele vai perseguir, contamina e divide. Hoje nós estamos vivendo o terceiro estágio da estratégia de Satanás, que ele já vem usando durante toda a humanidade. Nós estamos no momento da divisão. Satanás está fragmentando, para ter certeza que vai ter o mínimo de resistência para quando ele começar o governo do anticristo. Até que ponto, que chegava a verdadeira palavra de Jesus. Estava agora contaminada. Olha, isso aqui eu peguei um texto de um livro de história. Quando a igreja passou de um estágio, de um movimento milenarista, consciente da sua realidade escatológica e da iminente volta de Jesus, tornando-se mais uma igreja totalmente absorvida e aculturada pelo Império Romano, deixou de refletir a verdade e caráter cristão. Isso levou a desenvolver uma deteriotização. Israel se corrompeu com deuses pagãos, assim como a noiva do Cordeiro. A doutrina pura e verdadeira parecia perdida para todo sempre. Os historiadores escreveram isso. Livros de história, eu peguei esse dado. Aparentemente, parecia perdido para todo sempre o cristianismo. Então, conseguiram contaminar de tal forma que acabou. Começa a entrar sincretismo. Como eu falei, está entrando fogo estranho no nosso meio. Está entrando fogo estranho. Satanás, ele usa de um subterfúgio, hoje no satanismo moderno. O discurso dos satanistas é o seguinte: olha, você precisa liberar seus poderes interiores. Você sabe que com o pecado, você se afastou, o homem quando se afastou de Deus, ele perdeu muita coisa. Dentre as coisas que ele perdeu também a sua capacidade intelectual. Adão era um ser extremamente inteligente, catalogou nome de animais, de pássaros, de aves, de peixes. Imagina só a quantidade de informação que ele não devia ter na memória dele. Era um ser muito inteligente. Hoje nós usamos menos de 10% do nosso cérebro.
O satanismo então diz o seguinte: nós vamos ensinar para você alguns segredos, para você receber poder de volta. Vamos ensinar segredos, vamos ensinar mantras. Mantra para você esvaziar a mente. Isso é um mantra, você repete a mesma coisa várias vezes, né? Que nem um indiano faz o on lá, né? Fica on, uma moto ligando, né? E fica lá repetindo aquilo várias vezes. Chega um momento que você repete por inércia. Você já nem pensa mais o que você está falando. Isso daí é uma maneira de esvaziar a sua mente. Chega um momento que você realmente dá um branco na mente. E quando dá um branco, está vazio, ele pode preencher com a contaminação que ele quiser. É uma estratégia do inimigo isso. Isso está entrando nas igrejas. Entrou no catolicismo através de algo chamado terço bizantino. Você repete a mesma coisa várias vezes. Até que chega uma hora que você repete por inércia. E a palavra diz que você não deve se esvaziar não, você deve ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito, não vazio. Imagina você falar para sua esposa: minha querida, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, mas olha, eu te amo. E falar isso 200 vezes, perde o efeito, né? Não tem mais a sensação, você não está mais falando de coração. Chega uma hora, você fala automaticamente. Isso está entrando nas nossas igrejas, está entrando muitas vezes camuflado de forma de louvor. Repete, 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 não sai daquela frase, vai patinando só ali. Chega uma hora, você nem sabe mais o que você está repetindo, sua mente começa a entrar num devaneio, você está sendo preparado para entrar uma semente do diabo ali. Isso é estratégia do inimigo adotada há muito tempo. Mantras, não tem só na Índia, tem no mundo, está entrando nas igrejas, não pode acontecer. A estratégia do diabo para a destruição. Começa a ocorrer na igreja, no sistema religioso da época ali, que agora era representado pelo chamado catolicismo, era a única representação, né, do cristianismo na terra, mas estava contaminado. O diabo contaminou, ele perseguiu, contaminou, dividiu. E olha o que começa a surgir: veneração de santos, mártires, relíquias, ídolos, tudo afastava da verdadeira doutrina de Cristo. Jesus não disse que você tinha que adorar ídolos, não disse que haviam mártires, não disse que haviam que guardar relíquias. Começam a haver agora nomeações eclesiásticas pagas. Nomeação paga. Gente, mensalão veio de lá, ó. Começou lá. Começou a ser paga. Hoje em dia acontece isso, está entrando na igreja. Teve uma pessoa que falou para mim: Daniel, você não quer me ungir ministro de Deus? Não senti paz, Deus não mandou fazer isso. Não, mas eu posso colaborar para o seu ministério, está aqui R$2.000. Cai numa dessa. Que é isso, meu? Então, em vez do mundo, de nós impactarmos o mundo está entrando na igreja. Isso aí o diabo está fazendo. Esse tipo de situação acontece hoje. Hoje continua tendo corrupção, continua tendo idolatria, né? Continua tendo ídolos. Continuamos cultuando essas coisas dentro da igreja. Está entrando no segmento evangélico agora também. Estamos ensinando soluções simplistas para resolver problemas, questões, né, que nós falamos ontem. Sincretismo está entrando. Soluções mágicas. Você não precisa mais de arrependimento, não precisa pedir perdão, não precisa transformar a sua vida. Você vai lá, compra o sopro ungido, que nós falamos ontem, né? Saquinho lá de papel, enche o saquinho, R$10, leva para sua casa, estoura o saquinho, aquele ar que veio de pulmões ungidos vão permear a sua casa, o demônio vai embora. Acabou o seu problema, seu casamento vai ser restaurado, as suas finanças vão prosperar, você vai arrumar emprego, porque você comprou o saquinho do sopro ungido. R$10. Mas detalhe, é um saquinho por cômodo. Está entrando isso nas nossas igrejas. Soluções mágicas, simplistas. Você não precisa fazer nada, não tem arrependimento, não tem que pedir perdão, não tem que se transformar em nada. Você simplesmente vai lá e leva uma rosa ungida para casa e acabou o teu problema. Acabou, restaurou tua vida já. Simplista. Deus não diz isso. A palavra diz que você tem que ter quebrantamento, tem que buscar o perdão de Deus, tem que mudar de atitude. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra em Provérbios. Aquele que confessa e deixa. Hoje nós não estamos estimulando nem a confissão, nem a deixar o pecado, simplesmente compra um negócio aqui e leva para casa. Estamos comercializando, prostituindo a fé. Isso, o sincretismo está entrando nas nossas igrejas. Está entrando. Essa estratégia não é de hoje. Satanás usa desde os primórdios. A igreja agora, nesse momento da história, não queria apenas dividir poder com o Estado, ela queria ser o Estado. Surge agora uma estratégia do diabo, tremenda estratégia, diga-se de passagem, um ser inteligente. Surge agora algo chamado sagração, ou seja, um princípio bíblico. Os reis precisavam ser sagrados, né? Consagrados pelos profetas. Saul foi assim, Davi foi assim. Da mesma forma, os reis também vão precisar ser sagrados pela igreja. Quem detém o poder religioso? A igreja. Então só a igreja está legitimada a sagrar os reis. Os reis, por contrapartida, dependiam do prestígio
da igreja para serem sagrados. Aí houve casou poderes, né? Troca de dinheirinho para cá, dinheirinho para lá, você me consagra rei, eu vou te beneficiar. Começou a haver uns conchavos já. Começaram a fundar alguns partidos ali, né? Começa a sacralização. Peguei um texto aqui de um livro de história. Com essas manobras, a igreja transforma categorias sociais em uma espécie de ordem religiosa, sacralizando as relações políticas e ela mesma se tornando um fator de legitimidade. Só ela podia sagrar. Sagraram também cavaleiros, cujo propósito era proteger os fracos, os oprimidos, os órfãos, as viúvas, mas acima de tudo, o líder maior, a igreja. Esses cavaleiros se tornaram os cavaleiros das cruzadas, que impunham um cristianismo contaminado a fio de espada. Agora o inimigo passa a ter uma nova face. Agora o inimigo é moreno e tem barba. São os muçulmanos, que não aceitavam o cristianismo. E logo, então, começa a haver uma grande guerra contra os muçulmanos. As cruzadas têm eles como alvo. Muito sangue foi derramado, muita gente inocente morreu. As cruzadas, como iniciaram em 1095, duraram 200 anos, 2 séculos. Elas são comparadas, historicamente falando, ao holocausto de Hitler. Tal foram as barbáries que ocorreram nas cruzadas. Detalhe, quem é que desencadeou as cruzadas? A igreja. Ou seja, Satanás por trás da igreja. Satanás vem, persegue, contamina, divide. Uma vez que ele fez isso, ele entrou no sistema religioso. Ele está por trás dos bispos, ele está por trás dos papas. E agora ele controla a igreja. A igreja católica teve poder político durante muitos anos. Até recentemente ainda tinha muito poder. Hoje perdeu, mas ainda tem uma certa influência. Mas Satanás, naquele momento específico da história, ele estava por trás. Mais uma vez recebendo a adoração do povo, recebendo culto, recebendo sacrifício. De novo ele conseguiu se infiltrar no sistema religioso e se mascara de Deus. Não é mais Deus que está atuando naquela igreja. Não é mais o mesmo Deus de amor, de bondade. Não é o mesmo Deus que deu o seu único filho por amor à humanidade, para convencê-la do juízo. Não é mais esse Deus, porque essa mesma igreja que fala em nome de Deus está promovendo agora o inferno na terra. Não é o mesmo Deus, é Satanás que está por trás. E olha só o que Satanás fez: insuflou a igreja a uma perseguição contra Satanás. Acontece isso hoje, essa estratégia continua funcionando. O bicho é inteligente, continua funcionando. Vocês já ouviram falar de atos proféticos que levam nada a lugar algum? Não acontece nada. Batalhas espirituais e vamos fazer voltas em torno da cidade e tal, e nada aconteceu. Gastamos energia, empenho, tempo em batalhas que levam nada a lugar algum, enquanto a verdadeira batalha, o verdadeiro circo está sendo armado do outro lado. Muitas vezes Satanás lança uma cortina de fumaça e você não enxerga o que está acontecendo e você começa a ser direcionado para uma outra direção que não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou. Claro, hoje está havendo uma banalização de atos proféticos. Tem o verdadeiro ato profético, sim, é fato, é bíblico, é verdadeiro. Mas hoje nós estamos tendo uma banalização de atos proféticos. Em São Paulo, por exemplo, que políticos já entregaram chave da cidade para Jesus. Olha, já tem um molho de chave lá no céu. Não mudou nada. Claro, na hora de voto, claro que ele entrega a chave, qualquer coisa, né? E ali não acontece nada. Satanás ele tem usado essa estratégia, tem promovido batalhas espirituais que não resultam em nada, para desgastar a igreja, para você perder as suas forças, para você achar que está ganhando. Quantas vezes eu vejo igrejas entrando em batalha, nós temos aqui um principado no nosso bairro, e esse principado está promovendo as drogas. Vamos orar, vamos jejuar. A igreja ora, jejua, o traficante do bairro é preso. Só que a igreja para de orar. Baixa a guarda de oração, baixa o escudo de oração. Aí o que acontece? Rapidamente entra a prostituição no bairro. Aí através da prostituição entra drogas de novo. Ou seja, ficou pior. Deixou a casa vazia, ele vem e traz mais 7. Muitas vezes nós estamos baixando a guarda. Você pode até fazer uma batalha espiritual que é verdadeira, mas não pode baixar a guarda. A palavra diz que orar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Sem cessar. A corrida só vai terminar quando você cruzar a linha de chegada, né? Vamos correr, o corredor não para no meio do caminho. Ele vai correr até cruzar a linha de chegada. Só pode parar de correr, de orar e vigiar quando chegar lá na glória. E o Satanás muitas vezes nos dá uma impressão de uma falsa impressão de vitória. Aí chega, ó, pronto, já ganhou, pronto, parou agora, tá? Passou. Aí você está vendendo uma ilusão. E essa ilusão ele continua vendendo naquela época e continua vendendo hoje. A igreja, mais uma vez isso aqui eu peguei num livro de história, que pregava um Deus disposto a dar a vida de seu único filho,
por amor à humanidade, livrado da morte, do pecado e do juízo, agora está criando um inferno na terra, morte, perseguição. Surge agora uma lenta gestação. Começa a surgir, nesse momento da história, uma lenta gestação de um novo processo de sistema que começa a vigorar. Sistema social, o chamado feudalismo. O que era? Era a exploração de camponeses pelos nobres, ou seja, o servo mais senhor formava uma unidade básica de produção, que era o feudo, ou a terra. Um senhorio, era um senhor então que tinha era um grande dono de terras, e era um senhor feudal que tinha muitos servos. Começa agora a fracionar a soberania dos reis. O que ocorre? Esse sistema feudal dizia o seguinte: se você tinha muitas terras, você poderia ceder parte dessas terras para alguém, doava terras para alguém. Aquele que cedia era considerado suzerano. Quem recebia era o vassalo. Você, como vassalo, poderia também ceder parte das suas terras a outra pessoa e ganhar uma comissão sobre a produção. Isso começa, então, a transformar pequenos suzeranos. Começa a ver suzeranos de menor porte. Começa a fracionar a soberania dos reis. Havia somente uma casta superior, um platô diante de tudo isso, que era o topo da sociedade feudal. Ficava ali os descendentes de Carlos Magno. Ali, sim, eram as pessoas de sangue azul, tal. Abaixo deles, então, começava toda a categoria da escala feudal. A igreja começa a perder seu poder, porque os reis perdiam poder também, embora fossem suzeranos, começam a fracionar o seu poder. O que ocorre agora? Mais uma investida. Os papas começam a dizer o seguinte, os bispos começam a dizer o seguinte: olha, aqui na terra tem que espelhar a lei celeste. E a lei celeste ela tem 3 pilares: religioso, militar e econômico. O sistema religioso tem que estar acima de todas as coisas. E aí eles se colocam mais uma vez acima, os reis aceitam isso, e mais uma vez agora a religião está acima e muito próxima do poder político. Mais uma vez fundindo aí poderes políticos e religiosos. Só que nesse momento da história também ocorre um outro problema. Começa a haver secas, aumento de população, pestes, colheitas que não foram bem sucedidas. Isso começa a fazer com que os reis percam seu patrimônio. Para recompor o seu patrimônio, eles começam a fazer aquilo que eles já sabiam: rapinagem. Começa a desencadear guerras, começa a haver grandes guerras pela terra. Uma das mais importantes é a Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, 1337 a 1475, que marca aí o fim da Idade Média. Nesse período da história também entra em cena Joana d'Arc, que era uma camponesa francesa que esteve à frente de um exército e impediu a tomada da cidade de Orleans pelos ingleses. Logo depois ela foi para a fogueira, Joana d'Arc vai para a fogueira. Mais tarde, Joana d'Arc é canonizada, vira santa, né? Mas primeiro foi para a fogueira, primeiro torrou na fogueira para depois santificar, né? Nós estamos agora em plena época da Inquisição. Mais uma vez, Inquisição não nasceu no coração de Deus. Inquisição nasceu no coração do diabo, para promover mais uma perseguição contra o diabo. Muita gente inocente morreu na Inquisição, nenhum feiticeiro de verdade morreu, somente inocentes. Manchou o véu da noiva, é algo que suja a história da igreja. Mais uma vez a Inquisição causa grandes destruições. A Inquisição ela vai do século XII ao XIX, levou muito tempo. Muita gente morreu na Inquisição. Havia até mesmo um manual que te orientava para você saber quem era bruxo e quem não era, um tal de Maléus. Pelo manual você sabia se o cara era bruxo. Por exemplo, se você tivesse em casa um gato preto, você era bruxo. Não podia ter gatinho preto em casa. Se tivesse miau, viu que era preto, é bruxo. Tinha um monte de problema, né? Não podia ter uma vassoura, dependendo do tipo de vassoura que você tivesse, era bruxo. Então tinha uma série de detalhes ali, inusitados até, que podiam te remeter e te associar a uma imagem de bruxo. Tudo especulado ali pela imaginação e, é claro, alimentado pelo satanismo, né? Pelos demônios. A Inquisição não nasceu no coração de Deus, nasce no coração do diabo. Mais uma vez, Satanás está promovendo uma perseguição contra ele mesmo, porque ele contaminou o sistema religioso. Mais uma guerra que leva nada a lugar algum. O que acontece na Inquisição? Mesma coisa que aconteceu nas cruzadas. O que o diabo está fazendo aqui? Mata, rouba, destrói. Isso aqui não é marca de Deus, isso é marca do diabo. É marca do diabo na história. Está acontecendo isso nos nossos dias também. Não está tendo unidade na igreja. Está havendo destruição entre nós. Um está matando o outro aí. Um está falando mal do outro, matando ministérios, matando o nome de pessoas, falando mal um do outro, só destruição. Nós estamos na era da divisão, é o terceiro estágio. Terceiro estágio, porque ele já perseguiu, ele já contaminou, já entrou sincretismo nas nossas igrejas, e agora ele está dividindo para enfraquecer, é uma outra estratégia que ele vem utilizado. Esse ato da Inquisição, esse ato insano da Inquisição, ela foi
teve início, foi deflagrada através de um documento que um Papa, olha o nome do Papa, Inocêncio, Papa Inocêncio IV, em 1252, ele lança um documento chamado Ad Extirpanda, que dizia que os hereges deveriam ser esmagados como serpentes. E aí então ele deflagra a Inquisição. Era um tribunal eclesiástico que tinha poder para processar, buscar, sentenciar as pessoas culpadas de heresia. E era legitimado pelo Estado, ou seja, tinham o mesmo poder, a igreja tinha poder absoluto ali para fazer o que quisesse. Olha algumas das coisas que eles utilizavam nas formas de tortura, né? Manjedouras para deslocamento de juntas, arrancavam as unhas, faziam o acusado rolar sob lâminas afiadas, morsas esmagavam seus ossos até quebrá-los. Havia um instrumento chamado donzela de ferro, que depois até o conjunto de rock, o Iron Maiden, né, acabou usando esse nome. E era um pequeno compartimento na forma de um corpo humano, onde lâminas retalhavam o corpo quando a porta se fechava. Jogavam chumbo derretido nos ouvidos e boca dos acusados. Havia um balcão de estiramento para desmembramento do corpo. Privação de sono, comida, interrogatórios intermináveis. As confissões poderiam levar dias. Era um processo sumário, sem direito à defesa. Se você confessasse, você morria mais depressa e ia para a fogueira. Tinham métodos ali que não eram nem um pouco justos de julgamento. Se era suspeito, amarrava uma pedra no seu pé e jogava você no lago. Morreu afogado? Puxa, coitado, era inocente, vamos rezar uma missa. Escapou? O diabo ajudou ele a escapar à fogueira. Não tinha jeito. Era execução sumária. Ela alastrou-se por vários países da Europa e só acabou em 1843. A Espanha foi o último local a deixar essas práticas. Para vocês terem uma ideia do que isso representou, somente em Portugal foram registrados mais de 36 mil processos da Inquisição. Mais de 36 mil pessoas morreram torturadas de forma bárbara só em Portugal. Somente no final do século XX, o Vaticano permitiu que alguns desses processos do Santo Ofício pudessem ser analisados por estudiosos, escolhidos a dedo. Olha, esse aqui você pode, esse você pode. Somente alguns. Mas a grande maioria, cerca de 95%, está escondido ali no Vaticano. Ninguém sabe o que rolava. Isso que chegou até nós é 5% do que foi a Inquisição. Porque eu acho que se Satanás permitisse liberar esses documentos ao público, teria muito católico se convertendo, virando evangélico, né? E é um grande rebuliço aí no meio religioso. Começa a haver então um grande desejo do povo pela reforma. A reforma vem de o movimento cismático, vem de cisma, quebra. Eles estão precisando de uma reforma. O povo exige uma mudança. Começa a vazar informações à população das nomeações pagas, de bispos que não estavam nem aí. Teve alguns papas que foram até mesmo chamados de totalmente negligentes ali, né? Então começa a haver toda uma deteriorização do sistema religioso. Havia então uma necessidade para a reforma. Vem então John Wycliffe, um inglês do século XIV, que traduz para o inglês uma Vulgata de Jerônimo, um monge erudito que passou 34 anos da sua vida traduzindo a Bíblia para o latim, extraindo dos originais em hebraico. John Wycliffe acaba sofrendo um derrame. Logo em seguida vem um outro, John Huss, um outro inglês do século XIV, início do XV, ensinou as medidas reformadoras de Wycliffe. Esse foi queimado vivo. É que Satanás está oferecendo resistência, né? Depois entra uma outra pessoa, Savonarola. Ele pregou contra a riqueza e o luxo do clero, acaba sendo martirizado. Havia uma ânsia, um desejo muito forte para alguma coisa precisava acontecer. O povo começa a se sentir incomodado, até que, isso aqui eu li num livro de história, achei legal, eu vou ler para vocês. Até que um monge agostiniano, que largou a carreira jurídica para dedicar-se aos estudos de Deus, com medo de perder a sua salvação, tornou-se professor de teologia, leu as epístolas de Paulo, já traduzidas à luz da palavra de Deus, e percebeu que a salvação é pela graça, salvação é pela fé. Os leigos não sabiam como fazer para se salvar. Lutero viu a verdade e a descortina ao povo. Em 31 de outubro de 1517, o diabo agora sofre um grande golpe. Lutero publica suas 95 teses, que tornam agora o estopim da reforma protestante. Também tinha traduzido a Bíblia para o alemão em 1516. Interessante que foi 31 de outubro. 31 de outubro, hoje é a data que é comemorado o Sábado das Bruxas, a principal festa do satanismo. Antes essa festa era comemorada em 9 de março. Foi transportada depois para 31 de outubro, logo após a reforma protestante. Por quê? Satanás, em outras palavras, está dizendo, foi o dia que vocês tentaram centralizar Jesus no centro,
Colocar Jesus novamente no centro da igreja? Pois esse vai ser o dia que eu mais vou matar pessoas, que eu mais vou destruir a obra-prima da criação de Deus. Dia 31 de outubro, o Sabá das Bruxas, é o ritual do satanismo, onde maior há incidência de sacrifícios humanos. Satanás ele procura causar o máximo de destruição nesse dia, como uma espécie de vingança à reação da reforma. É claro que Lutero ele ia sofrer a mesma coisa que os seus antecessores sofreram. A igreja começa a persegui-lo com a intenção de matá-lo. Só que ele é protegido agora pelo duque da Saxônia. No entanto, ele acaba sendo excomungado em 1521. Ele deve ter dito grande coisa, né? O inimigo não fica quieto e logo vem uma retaliação. Lembra da estratégia dele? Primeiro vem a perseguição. Já dentro da Idade Moderna, alarmado pela difusão do protestantismo, o Papa Paulo III retrocedeu à Inquisição, estabelecendo agora o Tribunal do Santo Ofício. Ele apenas mudou o nome, de Inquisição para Tribunal do Santo Ofício. Houve aí um grande massacre em São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572. Lembrando que a reforma foi em 1517. Olha só quanto tempo já não passou. Em 1572, em Paris, se estendeu, houve uma grande perseguição, 1572, se estende por Paris e vai a várias cidades onde encontram protestantes. Mais de 70 mil foram mortos. Perseguição, primeiro estágio. Quando a notícia chegou ao clero, encheu de alegria o Papa. Esse movimento foi chamado Contra-Reforma. Um dos líderes da Reforma teve a sua cabeça enviada a um Papa chamado Gregório III. Mais tarde, o luteranismo recebe a adesão de todas as camadas sociais. Todas as tentativas de Satanás de interromper fracassaram. Espalhou-se pela Alemanha, França, Suíça, Escócia, etc. e chega aos nossos dias. Mas a primeira tentativa de Satanás é sempre a perseguição. Depois ele vem com a contaminação, o terceiro estágio é a divisão. Vamos olhar agora esses laudos históricos ao ponto de vista teológico.